Bom dia, caros alunos. Eu sou a professora Georgina Quaresma. Estou esse semestre com a disciplina Filosofia da Educação. Gostaria de desejar a vocês um bom semestre de estudo e de aproveitamento nesta disciplina e em todas. Vamos falar um pouco de filosofia da educação. A disciplina Filosofia da Educação integra o elenco das disciplinas do curso de Letras em Inglês do projeto de formação de professores. Os objetivos desta disciplina, o objetivo central desta disciplina é contribuir para a formação de profissionais capazes de refletirem sobre o processo educacional brasileiro, sobre as políticas educacionais e as práticas docentes como passo primordial na construção de uma escola pública de qualidade que favoreça o fortalecimento do sujeito coletivo e busque novas identidades e competências político-pedagógicas e que proporcione aos estudantes o exercício de sua consciência filosófica sobre o seu ser no mundo como pessoas, futuros profissionais e cidadãos participantes da sociedade. Sobre os objetivos, nós gostaríamos de frisar que o fortalecimento do sujeito coletivo, na verdade, é uma necessidade premente hoje nós fortalecermos essa consciência do sujeito coletivo em nós mesmos. E também o exercício de sua consciência filosófica sobre o seu ser no mundo, é você entender que você é um ser no mundo como pessoa, futuro profissional e cidadão participante da sociedade. Então, é encontrar em nós essa consciência cidadã que todos nós deveremos ter e desenvolver. Continuando nos objetivos. Também a filosofia da educação ela deve compreender a necessidade para a construção de bases teóricas que sustentem a ação pedagógica do professor de letras em inglês. Compreender a especificidade da filosofia, refletir sobre as questões do conhecer e o estatuto da filosofia, discutir conceitos e tarefas da filosofia da educação e exercitar o pensamento reflexivo e crítico acerca da educação do ser humano. O conteúdo programático. Postamos uma apostila de filosofia da educação e um texto da Graça Aranha, um texto complementar. Vocês deverão ler os dois. Na apostila, a unidade 1, Filosofia e Educação, reflexões introdutórias, noções de filosofia e de filosofia da educação, a especificidade da filosofia e do filosofar, as características e problematização. O filosófico, o científico e o senso comum. Esses são os conhecimentos que vocês deverão conhecer e ver a diferença um do outro. E a gênese e conceito da filosofia, atitude e reflexão filosófica. Essa é a unidade 1. Nesta primeira unidade, apresentamos o texto da Graça Aranha, que trabalha a construção em breves referenciais do processo da filosofia e filosofia da educação. Diante de diferentes olhares, o texto da Graça Aranha reconstrói os tipos de conhecimento que temos no mundo ocidental, passando pelo processo do filosofar, passando pela origem da filosofia, pelas áreas da investigação filosófica e concluindo com duas leituras complementares que devem ser lidas e refletidas. São leituras pequenas no final do texto e eu gostaria que vocês lessem. A unidade 2, as questões do conhecer e o estatuto da filosofia, as racionalidades históricas. Gênese do conhecimento, racionalismo e ceticismo, racionalismo. Racionalismo empírico, racionalismo idealista e as questões do conhecer, razão e conhecimento. Conhecimento e educação, articulação dos sujeitos e dos objetos do conhecimento. Na segunda unidade, o
texto discute a gênese do conhecimento, ou seja, a origem do conhecimento, a base do pensamento dos filósofos que acompanham os princípios de cientificidade e, logicamente, os pensadores gregos que iniciaram o pensar filosófico. Conceitos fundamentais das questões do conhecer e o estatuto da filosofia. Na unidade 3, Filosofia da Educação, Conceito, Tarefas e Educabilidade Humana, o ser e o vir a ser humano, a educabilidade. Exercício do filosofar na educação, as inflexões filosóficas. No terceiro texto, a autora discute não só a importância de se educar o educador, como também a premente necessidade de se considerar a educação como um processo de construção e aperfeiçoamento da consciência no ser humano. Considerando o ser humano como um ser em permanente processo de educabilidade, em constante construção, um permanente vir a ser. O vir a ser, na verdade, é porque nós não estamos completos, nós não estamos terminados, nós somos sempre um vir a ser, estamos sempre estudando e nos construindo como ser humano. A unidade 4, a filosofia na formação docente, a relação teórica e prática na formação docente, as dimensões ético-política e estética da educação e a praxis docente, a formação do professor, as concepções e pressupostos. Por fim, o quarto texto traz rápidas informações sobre a relação teoria e prática na formação docente e as dimensões ético-políticas e estéticas da prática educativa. Estas informações assumem no contexto das atividades educativas funções necessárias, considerando que a praxis educativa representa a mediação entre indivíduo e a sua transformação em pessoa, cidadão e profissional. No desenvolvimento das unidades, sugerimos atividades de estudo, objetivando o aprofundamento das leituras e aprendizagem efetiva na vivência da disciplina. Nós só compreendemos uma disciplina quando, na verdade, nós fazemos leitura dos textos sugeridos. O curso desenvolverá-se a partir das interações entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, em encontros presenciais e à distância, os processos de aprendizagem nas ferramentas online, os estudos dirigidos presenciais propiciarão a construção de conhecimentos, conduzindo aos objetivos planejados. A avaliação da aprendizagem será feita por unidade de conteúdo, com exceção do exame final, em que se inclui o conjunto do conteúdo da disciplina. O aproveitamento das aulas será verificado pela aplicação de um dos seguintes instrumentos: provas e argumentações, atividades e fóruns, produção de textos, seminários, se o tutor de vocês sugerirem. Esperamos que vocês tenham sucesso na aprendizagem desta disciplina. Lembrando que a leitura dos textos e a reflexão sobre as leituras realizadas é muito importante no processo formativo e profissional de cada um.